Fala, people! Tudo bem? Mais um giro de mercado, mais um giro de notícias para vocês. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho. Numa semana curta, mas com bastante notícias, com muito problema para o governo Lula. Começamos com a derrubada dos vetos no Congresso Nacional. Foram mais de 13 vetos que o Congresso Nacional acabou aprovando, com destaque para 3. Quais são eles? Programa de transição energética, onde eles voltam a rejeitar alguns vetos e pode impactar na conta de luz, deixando ela um pouco mais cara. E o impacto pode ser de 197 bilhões de reais. Volta da isenção para os fundos FIS e FIAGROS, uma vitória da bancada ruralista junto com o Centrão. E também como destaque nós temos o aumento, do fundo partidário. O que acontecia antes, o governo tinha vetado o aumento do fundo partidário e era algo que estava já instituído desde 2016, que era um crescimento do fundo partidário com um ganho real acima da inflação. Aí um impacto aí de quase 200 milhões de reais para o fundo partidário para as próximas eleições. Derrota do governo Lula impactando aí negativamente, e isso aí pode ser reflexo da queda de popularidade. Talvez o Congresso e os partidos da base aliada do governo desembarcando, já tentando se descolar, porque ano que vem temos eleição. E também teve derrota na semana porque foi aprovada a CPI do crime organizado, que vai impactar aí também no Ministério da Justiça do governo Lula. E também uma CPI que já estava há muito tempo da base opositora tentando aprovar e que foi pautado e foi aprovado no Senado, que vai ser a CPI do INSS. E falando sobre INSS, o governo também está aprovando o ressarcimento do pagamento, algo que é muito controverso, porque foi descontado e foram para algumas empresas, algumas fundações, e esse pagamento não volta delas, O governo que está arcando aí com o prejuízo, o dinheiro do contribuinte. São mais de 3 milhões e 200 mil pessoas, quase 3 milhões e 300 mil pessoas que já declararam o INSS, que não reconhece os débitos, e um valor de ressarcimento aí que deve ser pago de forma única por volta de 2,1 bilhões de reais, que deve sair dos cofres públicos esse prejuízo. Nessa semana também, mais um problema para o governo, porque teve a alta da taxa Selic, o que acaba diminuindo o consumo, acaba diminuindo um pouco o crescimento econômico nesse trimestre, que foi de 0,1, quase não crescemos nesse último trimestre, e a taxa Selic aumentou em 0,25, chegando a 15%, a maior taxa Selic dos últimos 18 anos, desde 2006 não tínhamos uma taxa Selic tão alta, e é previsto ainda que a próxima reunião do cupom aumente, tenha esse aumento na taxa Selic, chegando aí talvez a 15,25, 15,5, mas não podia deixar de citar aqui que a Gleisi Hoffmann, que vem já muito tempo falando sobre, criticando essa alta da Selic, veio a público e falou de volta, que ela diz que é incompreensível, que esse juro é estratosférico, mas a Gleisi esquece que a taxa Selic reflete o aumento da inflação, e o aumento da inflação é expansão fiscal do seu governo. Governo Lula gastando mais do que arrecada faz com que a inflação aumente, inflação aumentando. O Banco Central tem que aumentar a taxa Selic para conseguir ou tentar controlar essa inflação, e ela esquece disso. O dever de casa tem que ser feito. O que tem que fazer? O governo gastar menos, cortar custos para conseguir controlar a inflação e, consequentemente, taxa Selic deve cair. Falando sobre mundo, na semana passada eclodiu um conflito no Oriente Médio, Israel bombardeando o Irã, onde ele tenta conter a expansão nuclear do Irã, onde eles têm o receio e têm informações de que o Irã poderia produzir bombas nucleares, o que seria um problema de existência para Israel. E Israel vem bombardeando e o Irã vem retaliando, e essa retaliação vem acontecendo o seguinte: o Irã está conseguindo transpor os sistemas de defesa de Israel, e já temos aí muitos mortos, são mais de 240 pessoas já que morreram nesse conflito, a maior parte dela iraniana.
mas estimativas dizem que podem ser muito mais e que essa expansão, né, essa guerra pode se expandir. E por quê? Trump vai decidir em até 2 semanas se ele entra no conflito para conseguir apoiar Israel a exterminar esse problema da bomba nuclear no Irã. Mas possivelmente estão mirando uma troca no governo, tentando derrubar aí o governo atual do Irã, que é uma ditadura islâmica. Mas Rússia, em tom de ameaça, já aconselhou os Estados Unidos não entrar nesse conflito, que pode ser uma escalada enorme com outros países entrando. Falando sobre mercado financeiro, o dólar hoje operando em leve queda de 0,6, não fechou o mercado ainda, cotada a 5,48 e na semana uma queda de 1,38%, caindo. O dólar que já chegou a bater R$ 6,00, agora em 5,48. Ibovespa operando em queda também de 0,75, mas na semana em leve alta de 0,36 a 137.692 pontos. Não fechou o mercado, hein? E falando sobre mercado financeiro, nós temos a notícia de que um bilionário comprará o Los Angeles Lakers num valuation recorde de 10 bilhões de dólares após quase 50 anos sob propriedade da família Buzz. Aí o time do Lakers sendo vendido por uma cifra bilionária, talvez aí o maior valor de transação de um time ou de um time, né, entre todos os esportes no mundo. Falando sobre mercado, uma notícia muito boa para o Brasil, que ele se autodeclara livre da gripe aviária e espera que a retomada das exportações venha totalmente, com força total. O Brasil talvez aí recuperando os mercados que deixaram de comprar com esse problema da gripe aviária, já sendo controlada rapidamente. Ponto positivo aí para o pessoal, para o Ministério da Agricultura, que agiu rapidamente em conter esse foco. E falando sobre deportação, sobre a política estrangeira de Trump, Miami mudou a política ali de imigração e agora eles estão tendo dificuldades de entrar lá, os cubanos, e uma cidade muito peculiar e conhecida, a nossa querida Curitiba, talvez virando a nova Miami. E por que dizendo a Miami brasileira? Porque muitos cubanos estão vindo para cá. Eles saem lá de Cuba, fazem uma escala na Guiana, conseguem um acesso e vêm para o Brasil. E para o Brasil eles estão escolhendo a cidade de Curitiba, uma cidade que é referência no país, né, no Brasil e também no mundo, com a sua cidadania, com a sua articulação. Sou muito feliz, sou de Curitiba aqui, sou muito feliz em morar aqui, uma cidade que é fora da curva. E não só eu, sou até suspeito para falar, mas muitas pessoas que conhecem outras cidades e moraram dizem isso. Eu sou natural de Londrina, vim para cá. Londrina é muito legal, mas Curitiba aí tem um destaque na sua organização, não só no meio coletivo, mas com tudo que ela oferece. E o mundo está conhecendo isso, principalmente os cubanos vindo para cá. Mas algumas dificuldades estão enfrentando, principalmente nos empregos. Vêm para cá, acabam acessando subempregos e têm dificuldade para se manter. Então, aí é um problema para a prefeitura. Eduardo Pimentel, o prefeito da cidade, já disse que está olhando com carinho isso para auxiliar essas pessoas e que os imigrantes são muito bem-vindos a Curitiba. Falando sobre isso, mudando o assunto, falando agora sobre Eliana, que foi uma mudança muito grande, saiu do SBT depois de muitos anos trabalhando na emissora do Silvio Santos e foi para a Globo, mas uma mensagem vazada dela diz, né, que ela está insatisfeita. Um colunista acabou soltando essa notícia na semana e ela disse que há muitas promessas vazias. A ideia dela é que ela tivesse um programa inédito, algo que até agora não aconteceu. Ela estava apresentando um programa nas tardes de domingo aí nos últimos meses. Esse programa já acabou e a expectativa dela é que ela tivesse aí um piloto, um novo programa, e ela, por enquanto, está na geladeira. E pode ser que ela venha para o SBT? Possivelmente será muito bem-vinda, né? Uma emissora aí que já ficou com ela aí por muitos anos e ela conhece muito bem a casa. Então, na Globo aí, uma insatisfação enorme da Eliana, possivelmente querendo trocar de emissora. Veremos nos próximos dias. Bom, é isso, nós ficamos por aqui. Essas são as principais notícias. Na semana que vem teremos um friozinho aqui em Curitiba, mínima de 1 grau. Preparem o casaco.
e nos vemos na semana que vem. Que tenha um ótimo descanso. Bye!